Alô, galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Magalhães e mais uma videoaula do nosso canal. E hoje o nosso canal ele vai apresentar um conteúdo importantíssimo. Nós sabemos que nas avaliações do Enem, principalmente, é muito cobrado um tema que é esse, movimentos separatistas. Quando nós falamos de movimentos separatistas, nós estamos falando de um movimento que hoje ele se propaga em vários cantos do mundo. Existem os curdos, existem os bascos, existe a questão da Catalunha, então a região da Caxemira. Então, assim, essas regiões, elas eram constituídas por um determinado grupo de pessoas e muitas dessas pessoas, elas têm uma estrutura política, social e econômica bastante montada, bem estruturada. E o que é que eles reivindicam naquela região em que eles estão, ou no país que eles estão inseridos? Eles reivindicam a criação de um Estado-nação. Então, quando eu falo de movimento separatista, nós estamos trazendo aqui um tema que é sempre atual, sempre abordado nas avaliações, principalmente no conteúdo de geografia política, que o seu professor trabalha contigo na tua sala de aula. Mas hoje, nós vamos trabalhar aqui um caso especial da Espanha. Ó, o território espanhol, nós temos dois grupos aqui que constituem dois movimentos separatistas que eles reivindicam a criação de um Estado-nação independente. É isso mesmo. O próprio conceito, ele já diz para a gente que movimentos separatistas são movimentos de um determinado grupo reivindicando autonomia, ou seja, a criação de um Estado independente. Tá? Segundo a ONU, existe no mundo hoje nada mais nada menos do que 193 países membros. É isso mesmo, 193 países membros. E olha que tem muitos grupos minoritários aí, que são grupos étnicos, né, que compõem os chamados movimentos separatistas, que eles ainda estão pleiteando ao país em que eles estão inseridos e à ONU a criação de um Estado-nação independente. Mas hoje nós vamos falar sobre o caso da Espanha. Então eu fiz um mapinha aqui, bacana, gostou? Não é bonito? Então deixa aí o seu like, compartilha, divulga para os seus colegas aí, para que o YouTube perceba que o nosso conteúdo é relevante e possa nos prestigiar mais, né? Bom, a Espanha, como todo mundo sabe, ela faz fronteira, ela e Portugal aqui, mais acima eu tenho aqui a França, e ela compõe aquela parte oeste da Espanha, da Europa, chamada de Europa Ocidental, constituída numa área conhecida como Península Ibérica. Então veja que a Espanha, nós temos aqui dois grupos minoritários que vão compor os movimentos separatistas, que é a região da Catalunha e a região dos bascos. Então, os catalães e os bascos. Hoje nós vamos falar principalmente sobre a Catalunha. Por quê? A Catalunha, como vocês podem perceber aqui no mapinha, ela fica localizada no nordeste da Espanha, né? E outro detalhe, o governo catalão, ele reivindica, frente ao governo europeu, frente ao governo da Espanha, a criação de um Estado-nação independente. O que seria isso, professor? Eles querem se desmembrar. É como se eu pegasse o território da Espanha, dividisse aqui. Então a Espanha diminuiria o seu limite territorial e ali criaria-se, então, mais um Estado-nação independente. Mas aí é que está. A ONU não reconhece e também o governo espanhol, ele não reconhece, ele não dá à região da Catalunha essa autonomia. Então, o que acontece? Muitas vezes você que admira, como eu, o futebol espanhol, o futebol da Liga dos Campeões, é muito comum quando você está assistindo um jogo lá, como por exemplo, Real Madrid e Barcelona, e você vê algumas faixas na arquibancada, bem assim, independência da Catalunha. Já foram feitos alguns movimentos, algumas passeatas, reivindicando ao governo espanhol a criação, a independência dessa região. E aí você me pergunta que isso é importante para o seu vestibular. Professor, por que o governo espanhol ele não concede à Catalunha a sua independência? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que entender por que essa região é importante para a Espanha. Verifique. Verifique que a Catalunha ela tem um idioma próprio. Então, na Catalunha, fala-se o catalão. Outra coisa importante, eles têm uma estrutura social muito bem montada.
tem um governo, tem suas próprias leis, ele tem sua autonomia política e social. Outro detalhe interessante, está aqui, de olho aqui. Esse é o principal fator no qual o governo espanhol não concede a independência à Catalunha. Só a Catalunha, ela corresponde a 25% do PIB da Espanha. Aqui eu tenho uma região altamente industrializada, com recursos naturais, então eles têm uma economia própria, bastante industrializada. Se você me perguntar, professor, qual é a grande indústria que a Espanha tem hoje? Uma grande marca de uma grande empresa espanhola? Não tem. Então, hoje, grande parte do PIB que compõe a Espanha, porque a Espanha é um país que grande parte do seu PIB advém do turismo. Então, no que se refere à tecnologia, recursos tecnológicos, bens duráveis e não duráveis, é a região da Catalunha que produz. Então, ela tem uma importância gigantesca para o governo espanhol. E o que é que o governo catalão, então, que ele quer? Ele quer a independência porque eles não se veem pertencentes ao governo espanhol, ao povo espanhol. Eles entendem que por eles terem um idioma próprio, uma estrutura social bem montada, um governo próprio, então eles entendem que eles tendem a ter uma independência reconhecida. O governo espanhol não concede e, consequentemente, a ONU também não os reconhece como Estado-nação independente. Isso não é muito diferente dos bascos. E aí, o que a gente vai observar? Que esses movimentos sociais, tanto dos bascos quanto da Catalunha, se intensificaram no mundo nos anos 90. Por quê? Porque desde 2008, a Europa ela vem vivendo uma forte crise. Então, essa crise que vem abalando a Europa, que estourou nos Estados Unidos e teve efeitos também na Europa, essa crise ela vem desestabilizando alguns países, como, por exemplo, Portugal e Espanha, que hoje compõem o que a gente conhece como PIGs. Mas os PIGs é um tema para a nossa próxima videoaula. Se você gostou, deixa seu comentário. Valeu, até a próxima.